Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre física e algumas situações misteriosas que acompanham os cientistas e algumas descobertas da física. Depois nós vamos falar de algumas situações bem extraordinárias e misteriosas, né? Bom, por que física extrema? A física clássica, digamos assim, ela tem no seu principal representante o Isaac Newton. O Isaac Newton, ele foi um grande marco da ciência experimental e a fixação da física como ciência, pois ele introduziu conceitos que foram iniciados lá atrás por Galileu, mas com elementos matemáticos. Inclusive, se deve ao próprio Isaac Newton a criação do cálculo, né? Uma matemática que também foi desenvolvida por um contemporâneo dele, o Leibniz. E aí o que acontece? Vem o Isaac Newton com a mecânica clássica, que explica os movimentos, que explica a cinemática, a dinâmica dos fluidos. Ok. Depois disso, vem a termodinâmica. A termodinâmica é uma parte da física que, desde a sua criação, nunca foi modificada. Os conceitos e a física da termodinâmica é muito bem fundamentada, muito bem sedimentada. Depois disso, ou quase ao mesmo tempo, vem a eletricidade e o eletromagnetismo, que coube a Faraday e Maxwell os seus maiores descobridores e desenvolvedores. Então, nesse cenário, por volta de 1900, 1890, mais ou menos por aí, a física não tinha praticamente mais o que ia ser descoberto. Tanto que o próprio Lord Kelvin afirmou que a física estava completa, que o que precisaria melhorar seriam medições. Mas a coisa não ficou por aí. Pouco tempo depois, surge a figura do Nikola Tesla, né? Que não era propriamente um físico, mas um gênio da eletricidade. Tesla aplicou os conceitos do eletromagnetismo e criou mais de 100 inventos com isso. E o seu sonho era o sonho de energia livre e grátis para todo mundo. Einstein surge nesse cenário de 1905 como o criador da relatividade especial e, posteriormente, a relatividade geral. Quase ao mesmo tempo, surge um outro campo da física, a física das coisas pequenas, a física atômica, a física das partículas, que teve vários colaboradores. Entre os mais importantes, nós temos Max Planck, que foi o cientista que descobriu que a energia a nível atômico se dá por pacotes chamados quantas, né? E ele criou uma matemática também sobre isso, e tem uma constante que se usa até hoje em física de partículas, que é a constante de Planck. O Schrödinger foi outro contribuidor da física quântica, também descobridor, né, de uma equação super importante do mundo quântico, que tem a ver com o movimento dessas partículas. O de Broglie foi o cara que disse que partícula e onda são as mesmas coisas. Um pouco antes,
Um pouco antes disso, nós temos a figura de um matemático chamado Riemann. O Riemann desenvolveu uma matemática revolucionária para aquela época, pois a matemática do Riemann não se aplicava a esse nosso mundo tridimensional. Era uma matemática bem mais complexa e que se encaixava perfeitamente no mundo quadridimensional ou até com mais dimensões. Não foi valorizado e muito do que o Riemann descobriu e desenvolveu ficou de lado. Mas as suas equações hoje são extremamente importantes. A matemática do Riemann é muito importante hoje, tanto na relatividade como na física quântica. Aqui, para citar um exemplo, na matemática de Riemann, diferente da matemática comum euclidiana, muito do que ocorre em dimensões esféricas. Você vê aqui que tem a representação de uma reta, que não é uma reta, é uma curva. Na matemática comum, duas retas nunca vão se encontrar se elas forem paralelas. Ou talvez se encontraria no infinito, sendo que infinito geralmente é um conceito tanto de matemático como de físico para algo que eles não sabem explicar. Mas na matemática do Riemann, essas retas paralelas se encontram. Imagine uma reta dessa sobre uma superfície curva, se ela der a volta, ela encontra a si mesma. Então já é uma coisa diferenciada. Aqui para vocês terem uma ideia, no mundo multidimensional, as equações do Riemann fazem total sentido. Estou falando do Riemann, do matemático, porque física e matemática sempre andam juntas. São ciências que precisam estar correlacionadas, pois os fenômenos físicos necessitam de cálculos para nós prevermos os efeitos e as consequências. Também surge aqui uma ideia do Riemann do que seria uma quarta dimensão. E aí surge essa figura, que seria um hipercubo. O hipercubo é uma demonstração de uma estrutura tridimensional, que é o cubo, mas com uma dimensão adicional. Gostaria que vocês não esquecessem dessa figura do hipercubo, porque ela vai ter uma importância mais à frente. Outro matemático de extrema importância nesse contexto foi o indiano Ramanujan, não sei como é realmente a pronúncia, mas esse cidadão matemático elaborou também uma matemática extremamente revolucionária, complexa, que até hoje muitos matemáticos têm dificuldade de entender e também de sua aplicabilidade prática. Mas a matemática dele é consistente, ela é bem fundamentada. Ele descobriu inúmeras fórmulas que até hoje não se sabe muito bem como usá-las e em que contexto. Mas o fato é que esse matemático, inclusive, foi homenageado num filme, ele que recebia essas mensagens, dessas equações, dessas fórmulas, de toda a estrutura matemática, dos deuses indianos. E os deuses indianos, que são muitos, alguns são bem bizarros, com cabeça de elefante, múltiplos membros, mas é uma coisa que está muito bem arraigada na cultura indiana, que é a figura desses deuses, né? E esses deuses, eles viajavam, vinham do céu, do espaço,
para cá, para a Terra, em verdadeiras cidades chamadas Vimanas, onde eles habitavam. Quem nunca assistiu Alienígenas do Passado, era bom assistir, pois tem alguns episódios onde os teóricos do alienígena ancestral afirmam que esses Vimanas dos indianos, dos deuses indianos, seriam naves espaciais monstruosas, gigantescas, e que esses seres, na verdade, eram seres alienígenas que influenciaram aqui a cultura indiana. E aquele matemático indiano dizia receber mensagens diretamente desses deuses em sua mente. O Tesla era outro. O Tesla era um gênio. Só a ele cabe inúmeras invenções, algumas bem importantes, como radar, rádio e outras mais. Tinha mais de 100 patentes de invenções em nome do Tesla. A desenhar como seria um disco voador. Isso é ilustração do Tesla, dos cadernos do Tesla, né? Ele explicando aqui como fazer uma nave espacial do tipo disco voador. E o Tesla afirmava que também recebia mensagens dos habitantes de Vênus, mas não esse Vênus nosso aqui. O planeta Vênus é um planeta inóspito, é um planeta onde chove ácido, onde o efeito estufa é absurdo, chegando a temperaturas de superfície de 400 graus. Então, assim, seria impossível que algum ser habitasse Vênus e transmitisse mensagem para o Tesla. Isso era o que ele achava, que eram esses seres venusianos, a menos que exista outro planeta na Via Láctea, chamado de Vênus também. Vocês terem uma ideia, essa é a representação artística da superfície de Vênus. Temperaturas altíssimas, gases tóxicos, um efeito de estufa muito grande, tem uma atmosfera espessa, aqui tem muito enxofre e chove ácido. Quem também está envolvido numa situação misteriosa é o Schrödinger. Dizem, esse é um fato que existe na literatura, que ele passou muito tempo tentando descobrir como funciona esse comportamento das partículas quânticas, né? E que ele teria viajado com uma aluna não identificada, embora ele fosse casado, para um lugar isolado, uma cabana, no meio do nada, e que quando ele já retornou com essa equação pronta. Só que ninguém sabe quem foi esta aluna que estaria com o Schrödinger. Então, assim, existe um mistério nisso aí. Do nada, tudo bem que ele era um físico brilhante, mas do nada ele volta com a solução do problema. Então, é mais um mistério envolvendo a física das partículas, a física quântica. O Einstein, o mistério do Einstein é a sua própria história de vida. Considerado retardado até os 10, 12 anos de idade, com o professor profetizando que ele nunca seria nada na vida, não estudou, não fez os seus estudos de forma completa, ele não terminou o segundo grau, ele teria feito testes especiais para poder entrar na universidade, se formou em física a muito custo, não conseguiu um emprego como físico, dava aulas particulares,
chegou a dizer para um amigo que era melhor tocar violino na rua, porque daria mais dinheiro do que essa vida de físico. E com a ajuda de um outro amigo, ele conseguiu um emprego num escritório de patentes, que só dava mesmo para se alimentar ele, a mulher e o filho recém-nascido. Mas aí o Einstein, do nada, desponta como uma das teorias mais revolucionárias em física e cosmologia que já houve: a relatividade especial e a relatividade geral. O Einstein, inclusive, é quem implanta a terminologia do tempo como sendo a quarta dimensão, e que tempo e espaço seriam uma coisa só. Tem muitas outras coisas dentro da teoria da relatividade, mas uma coisa interessante que surgiu da teoria da relatividade foi os buracos de minhoca, que seriam rasgos no tecido do espaço-tempo, comunicando um universo a outro, ou simplesmente dando acesso a distâncias enormes, mas num tempo praticamente infinitesimal. Então, assim, nunca se comprovou, né, os buracos de minhoca, mas ele faz parte, inclusive, da nossa ficção. Viagens interestelares, Star Trek. No próprio filme O Contato, a atriz, diga-se que Contato é um filme baseado num livro do Carl Sagan. Nesse filme, a atriz viaja por vários buracos de minhoca até encontrar com seu pai morto em uma outra dimensão. O Einstein não via com bons olhos a física quântica por causa dos seus indeterminismos. Mas acontece que ele passou praticamente os últimos 30 anos da vida dele tentando unificar essas teorias numa teoria só, que seria a teoria do tudo. Isso implicaria numa equação única, juntando os fenômenos quânticos com a cosmologia. Seria a famosa equação de Deus. Ele não conseguiu, mas surgiram teorias que podem chegar um dia a esta famosa equação de Deus. E seriam as teorias das cordas, multiverso, múltiplas dimensões. Na verdade, na teoria das cordas, tudo no universo é corda e vibra numa determinada frequência. Então, por conta disso, o universo todo vibrando, e essas cordas podem vibrar em múltiplas frequências, daí vem a conclusão de que o universo poderia ser múltiplo. Nesse sentido, voltemos a Riemann e seu universo quadridimensional. Ele estava certo. Esse era o caminho. Só agora os cientistas estão percebendo que é através dessas matemáticas mais avançadas, de dimensões das quais não podemos ter acesso pela experiência, que poderíamos chegar em algum momento a essa teoria do tudo. E eis que surge esse cidadão, Stan Romanek. Parece coisa de cinema. De fato, Stan Romanek foi na Netflix. Stan Romanek foi um cidadão norte-americano que fez contato com extraterrestres de forma muito intensa em boa parte de sua vida. Ele colecionou mais de 100 evidências desses contatos alienígenas. O que chama a atenção, no caso Romanek, é que o Romanek tinha um baixo nível de instrução. Segundo consta, ele só estudou até a quinta série. Porém, em sessões de hipnose, ele escrevia e desenhava certas coisas que nos faz lembrar aquilo que nós discutimos. Esse desenho mostra um hipercubo, igual ao hipercubo de Riemann,
Mas tem um detalhe no desenho que lembra o que seria um buraco de minhoca. Vocês podem perceber que a seta indica a passagem desse meio externo para dentro do cubo. Só que a estrutura que está aqui do lado de fora, que parece uma roda, atravessa, mas não na sua forma material, digamos assim. Atravessa como se fosse uma onda espiralada e reaparece do outro lado. Será que os alienígenas estavam falando para Romanek que o espaço realmente é quadridimensional e que é possível, sim, viajar através dessas dimensões por estes buracos de minhoca? Será que o nosso Einstein, aquele que era retardado até os 10, 12 anos, também não recebia imagens ou mensagens e ele apenas nunca falou disso? Sigamos. Aqui é outro dos desenhos do Romanek. Nesse desenho, no canto superior esquerdo, nós podemos ver algumas estruturas que não dá a princípio para entender, mas aqui aparece um decaimento atômico, gerando o número 115. Daí ele iguala este número 115 a uma outra equação aqui no canto superior direito. Abaixo nós temos mais duas imagens sugestivas de buracos de minhoca, com a expressão de igualdade mostrando aqui ao lado uma outra equação. Tudo isso aqui tem explicação. Vejamos aqui, o canto superior direito. Essa equação da qual o elemento 115 que ele igualou, né, é uma das equações de Maxwell de campo elétrico, mostrando como se dá a variação de energia nesse campo eletromagnético em função do tempo. Se vocês repararem, a equação é extremamente semelhante com a que o Romanek desenhou. As outras equações são do Drake, Frank Drake, que foi um astrônomo que teve a brilhante ideia de calcular, inventar uma equação, uma fórmula, para determinar a quantidade de vida inteligente no universo extraterrestre. Então você pegaria para a nossa galáxia o número de estrelas mais ou menos com a mesma idade que o nosso Sol, o número de estrelas como o Sol que tem planetas, desses planetas os que poderiam ter água líquida e com potencial para ter a vida, desses planetas que têm água líquida e potencial para a vida evoluir com uma forma inteligente. Essa forma inteligente evoluir ao ponto de poder se comunicar com o meio interestelar e assim vai. Então, assim, a equação de Drake é uma equação muito famosa e muito conhecida da astrofísica e da astronomia, porque ela gera um número muito grande de civilizações potencialmente inteligentes na nossa galáxia e talvez no próprio universo. O elemento 115 foi pela primeira vez comentado por Bob Lazar. Bob Lazar foi um cientista que teria trabalhado na área 51. Ele também tem um documentário, não sei se é na Amazon Prime ou se é na Netflix, mas o que ele fala é que lá na área 51 ele trabalhou justamente no setor de engenharia reversa de naves espaciais alienígenas. E ele afirma que o elemento 115 era justamente o combustível dessas naves espaciais alienígenas. Na época nem existia o elemento 115,
que o Bob Lazar, inclusive, batizou com o nome de Luna Pentium. O elemento 115 foi descoberto oficialmente e foi para a tabela periódica somente em 2004. E o nome que ele recebeu foi de Moscov, porque um dos seus descobridores era um cidadão russo lá, um cientista russo. Mas faz muito sentido uma equação que mostra um elemento que teria energia para alimentar naves interestelares está relacionada com uma outra equação de campo eletromagnético, energia eletromagnética. E tudo isso correlacionado com buracos de minhoca. Eu vejo que tem relação essas equações. Vejamos as próximas. Essa aqui, na verdade, a parte de cima, eu nem me dei o trabalho de tentar analisar, até porque eu não tenho essa expertise. Mas a parte de baixo chamou muito minha atenção, porque logo quando eu vi, eu me lembrei dos buracos negros. E o que vocês podem notar é que a parte de baixo da equação, no canto superior esquerdo, tem algo que gira. E esse algo que gira forma uma espécie de espiral. Isso ele iguala a uma fórmula, onde tem um A, 4π, 2gm ao quadrado sobre C2. C2 é a velocidade da luz. E esse interior aqui da equação, entre parênteses, é o raio de Schwarzschild do buraco negro. É a partir do cálculo desse raio que a gente também calcula a velocidade de escape do buraco negro. E o que me chamou a atenção é que ele iguala isso aí a um buraco de minhoca, lá no canto direito. Se vocês repararem, também tem dois desenhos de dois pontos unidos por uma seta e depois ele está curvo. É como se ele estivesse falando do buraco negro de forma tridimensional, que na verdade ele é tridimensional. O que eu entendi dessa equação é que a energia gravitacional aqui, para colapsar e formar um buraco de minhoca, tem que ter 2 vezes o tamanho desse raio. Então, assim, eu acho que tem uma certa lógica, embora seja uma coisa muito teórica. Mas será que o Romanek é um charlatão ou realmente ele recebeu mensagens importantes e nós só vamos descobrir isso no futuro? E quem quiser aprofundar um pouco mais nessa história do Romanek, por exemplo, tem várias publicações sobre as mensagens e outras coisas mais aí do Romanek, inclusive até de análise dessas equações. Eu não li nenhum. Eu particularmente não li nenhum, mas espero ler até para ver se eu entendo melhor essas equações e trazer aqui mais conteúdo para vocês. Obrigado e um grande abraço.